É isso, meus amigos. Jesus Cristo nasceu, passado alguns dias ele recebeu a visita de 3 pessoas que nós entendemos como 3 reis magos. Mas será que eles eram realmente 3? Será que eles eram reis? Será que eles eram magos? Vamos falar sobre isso? Bom, segundo a mitologia, aqueles 3 rapazes, guiados por uma estrela cadente, iriam visitar o Messias. Os 3 reis magos eram guiados por aquela estrela que deslizava sobre o céu, mostrando para eles o caminho. Você já deve ter visto essa estrela cadente por aí. Inclusive, é muito comum que ela esteja ali, decorando a árvore de Natal. É aquela mesma estrela que a gente está falando. Só que, segundo a história bíblica, antes de encontrarem com Jesus Cristo, eles encontraram com o rei Herodes. Herodes estava meio que muito chateado, muito pistola, porque o rei Herodes achava que Jesus Cristo iria realmente ameaçar o reinado dele. Interessante notar que, segundo os escritos, o rei Herodes pediu para que os 3 reis magos fossem até Jesus, depois voltassem até ele, para dizer para ele onde que estava localizado o Messias, pois ele, Herodes, também queria conhecer o rebento. Mas acontece que o anjo Gabriel disse aos 3 reis magos: não, isso é mentira. E aí os 3 reis magos foram lá visitar Jesus e nunca mais voltaram. A partir disso que o rei Herodes fez aquela ordem de controle de natalidade, que absurdo, de mandar matar todos os primogênitos com 2 anos de idade. A intenção dele era que nessa leva Jesus sobrasse. Mas aí o anjo Gabriel mais uma vez apareceu e falou: Maria, José, João. E eles conseguiram escapar. Se mudaram de Belém para Nazaré e de lá a história de Jesus Cristo continua. Mas e os 3 reis magos? Fale mais sobre eles. Vamos lá. Eles foram fazer a visita a Jesus. E lá eles levaram 3 presentinhos para o rebento: ouro, incenso e mirra. O que é mesmo mirra? Bom, biologicamente falando, mirra é uma árvore do Oriente Médio e ela produz uma seiva que é utilizada para curar feridas e depois também utilizada para embalsamar corpos. Inclusive, muitas múmias do Egito Antigo foram embalsamadas com mirra. E reza a lenda, que Jesus Cristo, após crucificado, também teve seu corpo embalsamado com mirra. Mas apesar de eu estar aqui falando muito dos 3 reis magos, eles só foram citados na Bíblia uma única vez, que foi no Evangelho de Mateus. Depois eles tiveram algumas referências no Evangelho de Isaías e nos Salmos. Mas a própria Bíblia não traz lá grandes considerações sobre esses supostos 3 reis que foram visitar Jesus no dia 6 de janeiro. As nossas informações mudam de patamar quando a gente tem acesso aos escritos do historiador Brent Landau, que traduziu um documento que estava ali escrito ainda no Sírio Clássico. O documento data do século II. E possivelmente esse documento foi escrito por um dos filhos dos tais reis magos. Vale lembrar que através desse documento nós temos muito mais dúvidas do que certezas. Por exemplo, não dá para garantir que eram 3 reis magos. Podem ter sido até 12. Mas por que a gente acha que são 3? Porque 3 deles, que são os 3 reis magos que você deve estar pensando, Melquior, Gaspar e Baltazar, foram que deram os presentes mais marcantes, mas não temos nenhuma certeza se foram só 3. Outro lance: uma contribuição muito importante foi dada por São Beda. Sim, é um monge britânico. São Beda deixou claro que não dá muito bem pra gente dizer se eles eram reis, ou pelo menos eles não eram reis com o sentido da palavra rei que a gente utiliza hoje. E é claro, eles não eram magos. Em nenhum momento nós temos nenhuma comprovação de que a atividade que eles se desenvolviam tinha alguma relação com a magia. Não. Tudo indica que as pessoas que ganhavam títulos de magos eram pessoas que tinham estudos na área de astronomia, pessoas que entendiam do céu de noite, organização da estrela. Essas pessoas ganhavam esse título de magos. E esses 3 caras parece que trabalhavam com esse tipo de coisa. Inclusive, eles só passaram a ser chamados de reis na Idade Média. Inclusive a Idade Média, a Idade Média foi danada, Foi o período de esplendor da Igreja Católica e muita coisa mudou na Idade Média. E a partir disso, esses 3 caras ficaram muito famosos como os 3 visitantes de Jesus ainda criança. A festa de Reis ela é muito famosa no Nordeste brasileiro e muito famosa também em Portugal. Em Portugal, realmente, ela é muito forte. E no Nordeste brasileiro, ela é celebrada no dia 6 de janeiro. Se você está vendo esse vídeo em janeiro de 2020, é muito provável que a festa de Reis seja amanhã ou tenha sido ontem. Vai depender de quando você está vendo. Por último, não menos importante, eu quero deixar claro para vocês que os restos mortais dos 3 reis magos estão na Catedral de Colônia, na Alemanha. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? É uma história meio complicada. Santa Helena, mãe de Constantino, descobriu os restos mortais deles. E no século IV da era cristã, esses restos mortais foram transportados para Constantinopla. No século VI da era cristã, esses restos mortais foram transportados de Constantinopla para Milão.
E posteriormente um ataque a Milão, e esses restos mortais foram roubados e levados para a colônia na Alemanha, que é onde eles estão até hoje. Bom, essas são as curiosidades fantásticas sobre a história dos 3 reis magos. Eu sou o professor Thiago Medeiros, professor de História, psicopedagogo e apresentador desse canal fantástico. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixa o dislike, que jeito. é muito importante para o nosso trabalho também. E deixa uma sugestão aqui de um tema para a gente trabalhar no próximo vídeo. Vai ser um prazer vir contar essa história para você. Tinta Nanquim, Estúdio com Produtividade. Tchau, tchau.